Continua falando da luta, das campanhas, das estratégias. E um dos obstáculos que a campanha do Lula ainda enfrenta é conseguir apoio do agronegócio. Preparamos uma reportagem assinada pela Adriana de Luca. O candidato a vice-presidente na chapa de Lula, Geraldo Alckmin, tem atuado para restabelecer a relação do ex-presidente com setores do agronegócio que hoje são refratários à sua candidatura. Sua última missão é desfazer a ideia que mobilizações em massa e ocupações de terra pelo MST voltariam a ocorrer em um eventual terceiro mandato de Lula. A tarefa de Alckmin chegou, inclusive, às redes sociais. Precisamos fechar novos acordos comerciais. Não podemos ficar dependendo só da China. Nós temos que ter mais mercados. E direito de propriedade está na Constituição. Constituição que Lula e eu ajudamos a escrever. O agronegócio precisa se desenvolver. Deu um salto no governo Lula. Vamos dar outro agora. Nesta semana, Alckmin vai cumprir agendas em Goiânia e Cuiabá, justamente para encontrar lideranças do agro. Tem cabido a ele também viajar pelo interior de São Paulo, ao lado de Fernando Haddad, candidato a governo do estado pelo PT. O objetivo é minar a resistência a Lula na região. Após declarações que não foram bem recebidas pelo setor durante a campanha, Lula agora faz questão de dizer que a agricultura é indispensável para o país e que as críticas são dirigidas à parte do agronegócio, que ele chama de irresponsável por não cuidar do meio ambiente. O estrago foi muito grande, é um setor muito unido, tem na bancada ruralista uma força que outras bancadas não têm. A única forma de tentar amenizar, porque reverter o estrago, acho que foi uma fala muito forte, reverter o estrago é impossível, mas amenizar é colocando o Alckmin mesmo na frente e o Lula saindo de cena. Em outra frente, a equipe petista prepara uma ofensiva pelo voto útil e contra a abstenção. Nesta segunda-feira, Lula recebeu o apoio de 8 ex-presidenciáveis. Entre eles, Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central no governo de Lula e é um nome bem visto pelo mercado financeiro. A adesão dele reduz muito esse temor que muitos industriais e muitos setores têm com o descontrole das contas públicas, né? E isso com o Meirelles acaba apaziguando, né? Bom, a gente já tratou das questões em busca do voto útil do centro. Vamos focar agora no agro. É um setor essencial para a economia brasileira e do qual Lula vai depender. Que chances ele tem de ser aceito? São muito pequenas, William, muito pequenas. Embora exista uma liderança do agronegócio que poderia até conversar, e hoje eu escutei uma expressão interessante. Uma pessoa muito envolvida com o agronegócio disse assim, o agronegócio da Faria Lima, querendo se referir ao setor exportador, a quem investe no agronegócio, tem grandes propriedades, até pode conversar, mas a base, o interior, lá no interior do Mato Grosso, no Centro-Oeste, não quer saber de conversa. Eles estão muito fortes com o bolsonarismo por alguns fatores. Eu acho que o conservadorismo é o primeiro deles. Uma gestão muito bem avaliada do Bolsonaro. Tereza Cristina, a ex-ministra da Agricultura de Bolsonaro, tem 49% das intenções de voto para senadora no Mato Grosso do Sul. Então, eu acho que... E o antipetismo. São 3 fatores que, a mim, me parecem hoje intransponíveis para o Lula nesse setor. Acho que a grande questão, acho que não é o conservadorismo a principal questão do setor rural com o Lula. Acho que tudo se encaixa dentro de insegurança jurídica. E aí se insere MST, aí se insere o que eles dizem insegurança trabalhista, insegurança ambiental. Acho que tudo acho que a palavra mágica aí para entender de alguma maneira relacionada também a direito de propriedade, ameaça de direito de propriedade, se refere também, e aí se encaixa a defesa que o Bolsonaro fez de que produtores rurais possam ter armas nas propriedades rurais. Acho que tudo gira em torno de uma insegurança jurídica, legislação ambiental, legislação trabalhista, direito de propriedade. Acho que isso vai além de uma coisa conservadorismo ou antipetismo. Por que o antipetismo? Porque nos governos petistas o MST tem, de fato, um papel de destaque. Eu acho que é mais por aí, a rejeição, né, e o incômodo. Mas penso que um eventual governo Lula
Lula 3, será um governo de estabelecer pontes. Acho que não vai ser um governo PT núcleo duro, vai ser um governo que vai tentar dialogar com a sociedade e creio que ele colocaria alguém nesta área que estabeleça pontes com esse setor. Mas há um ponto relevante aí, que é o peso das instituições. Boa parte das instituições que representam o agro estão rachadas. Elas têm lideranças eleitas pelos seus constituintes, digamos assim, que abririam uma conversa, mas a base é completamente refratária. Então, não sei se vocês notaram, como eu notei, a gente não vê lideranças do agro falando, estão todos absolutamente retraídos, com um cuidado enorme para não escorregar, porque qualquer vírgula que possa ser interpretada pela base como abertura de porta para o Lula já é imediatamente refutada. Então, o governo muda isso, eu tenho a impressão. Eu tenho dúvida. Eu concordo com você que a questão fundiária é importantíssima, mas eu comecei minha carreira cobrindo agro, então assim, circulo muito nesse setor. E eu ouvi hoje de várias pessoas, até porque o William colocou esse desafio intelectual, né, da gente entender o que estava acontecendo, muito essa questão do setor ser conservador e realmente não comungar dos mesmos valores do Lula. Eu também acho, como o Caio, que não vai ser um governo pró-invasão de terra, nada disso. Mesmo que o MST hoje é outro, né? Está muito longe de ser um governo de extrema esquerda. Eu acho que certamente o Ministério da Agricultura vai, né, não certamente, muito provavelmente vai estar nas mãos dos políticos do Mato Grosso que estão apoiando o Lula, Carlos Fávaro, o Nery Geller, né? Geller, que estão ali fazendo um enorme esforço para tentar fazer essas pontes. E acho que o setor, William, uma vez passada a eleição, o setor vai precisar conversar. Assim, tem plano safra, mas eu tem acho crédito, que nós estamos tratando da questão em dois níveis, coisa, mas Raquel. até a eleição... Raquel, eu acho que nós estamos tratando em dois níveis. Nós temos o nível óbvio de que as entidades que representam o segmento da agroindústria precisam conversar com o governo, qualquer governo. Precisam resolver questões, sobretudo das agências reguladoras. A gente esqueceu de falar da questão, por exemplo, do uso... Cada um põe o nome que quiser, tá? Sim. Quer chamar de defensiva agrícola, quer chamar de veneno, quer chamar de agrotóxico, quer chamando como quiser. A gente está falando do mesmo produto. Isto, por exemplo, é um ponto crucial do ponto de vista da tecnologia, capacidade e rendimento. Agora, quando eu digo que está em dois níveis, eu quero dizer o seguinte... Entidades conversarão, elas precisam regular essas coisas. Tem a frente parlamentar, que é importantíssima. Que forte, né? E que explica lá atrás, por exemplo, o sucesso do Roberto Rodrigues como primeiro-ministro da Agricultura do Lula. Quer dizer, se não fosse uma frente parlamentar, dificilmente ele teria conseguido fazer passar o que passou, como, por exemplo, a reforma da Embrapa. Esse é um nível. O outro, eu acho que a gente entra realmente num aspecto cultural importantíssimo da sociedade brasileira hoje, no qual o setor do produtor de grãos e produtor de proteína se identifica como verdadeiro empreendedor com valores familiares muito fortes. E aí, assim, um componente ideológico muito forte. Ele vê um eventual, né, vamos falar assim, um eventual governo do PT como uma reiteração da intromissão do Estado naquilo que é a atividade básica do empreendedor, que é enfiar a mão na terra e fazer crescer. Mas aí o que, é difícil. Mas aí o que você imagina, William? Porque assim, durante 8 anos o setor conviveu com o Lula. Você imagina que o setor vai se tornar ali um... Ele mudou muito em 20 anos, enclave. Raquel. Não, certo, mas eu queria entender. Você acha que ele vai se tornar um enclave de defesa do bolsonarismo? Porque assim, eu não vejo do lado de lá, do lado do PT... Posso usar uma comparação de outro país? Posso usar uma comparação? Mas não se trata disso. Vejo isso se trata de questão de meio ambiente, questão trabalhista, de como o setor... avalia que a esquerda atrapalha o business deles a partir de uma série de legislações. Mas a minha pergunta, o que eu estou perguntando para vocês dois se vocês acham que, eventualmente, se Lula for eleito, a gente vai ter um clima de confronto no interior do país? Esse clima já existe. Não, mas você tá indo um passo além. Você está falando que ele vai ser mais forte. Vai precisar dialogar também. Vale um programa sobre isso, gente. Esse aqui eu preciso conduzi-lo para o intervalo. Eu sei. Eu ainda acredito no pragmatismo. Dá licença, por favor. Esse é truque velho, esse, né? Aí agora que o apresentador vai falar, vamos para o intervalo, solta aquela frasezinha ali que... Gente, a gente se adora aqui, tá?